Vamos ouvir agora o vereador Rodrigo Gás, 15 minutos de direito à parte. Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, população aqui presente, funcionários dessa casa, internauta que nos acompanha, boa noite a todos. Eu, na verdade, não estava nem muito afim de vir aqui hoje, mas muitos assuntos pertinentes a ser discutidos foram discutidos. Nós estávamos em recesso há poucos dias e, de uma certa forma, a gente tem que deixar a nossa mensagem aqui. Quero aqui cumprimentar também, acho que não está mais presente, né, o ex-vereador Calunga, de São Roque, que abrilhanta essa casa aqui com a sua presença. Muito obrigado pela sua presença. O vereador Pastor Kennedy falou aqui de questão de aborto, é um assunto que eu considero bastante polêmico, viu, o nobre vereador? É um assunto que há de se discutir com muito ênfase, é um assunto que eu acho que, tipo assim, nós, como representantes da sociedade, nós temos que ter a nossa posição, sim. Envolve religião, envolve questão cultural, envolve todo um contexto em comum. Todo um contexto onde cada um tem uma linha de raciocínio, cada um tem uma forma de pensar. E eu acho que realmente, na concepção de uma vida, quando é complicado se discutir. Como o senhor mencionou aqui, o fato da menina que foi estuprada aos 12 anos, depois de 20 anos, ela tinha, assim, seu filho, e com certeza a mãe nenhuma quer... a mãe que é mãe, ela não vai querer deixar realmente perder o seu filho por uma questão de ato. Mas a questão, talvez, de ideologia, questão talvez de afetividade com a palavra de Deus. Eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, assim como o senhor conhece. Eu frequento, sim, tenho minha religião, sou católico, vou sempre que possível à igreja, mas eu tenho o meu entendimento com Deus, eu tenho a minha linha de raciocínio. Acho que é realmente um assunto pertinente, um assunto que, nos dias de hoje, tem que se discutir. Tem outros assuntos, como ideologia de gênero, também é um outro assunto polêmico, mas tem que se discutir. A gente está vivendo num mundo moderno, um mundo onde está tendo muitas mudanças, em todos os aspectos. Até a questão de projetos que são apresentados nessa casa aqui, a divergência de ideologia. Então, cada um tem uma linha de raciocínio. Eu vou acrescentar aqui um outro assunto, que é a questão do feminicídio. Está dando nas mídias. Não é só que está dando, a gente está vendo a olho nu e cru, a cada dia que passa, a covardia desses homens que espancam as mulheres, que matam suas próprias esposas, muitas das vezes de uma forma brutalmente. Então, eu acho que isso, o nobre vereador, tem que ter uma discussão diante da sociedade, fazer reuniões para discutir isso, juntar o poder público juntamente com a igreja. Eu sempre falo isso, que são assuntos pertinentes a discutir. Nós, como políticos, nós somos representantes da sociedade, nós temos que dar o nosso parecer. Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Gostaria aqui de desejar os meus pêsames à família do seu Joaquim Adão. Me desculpem, eu não sabia. Hoje eu estava lendo a moção de pesar e eu vi Joaquim Adão. Seu pai era uma pessoa muito benquista na minha casa, você sabe disso. Quantas e quantas vezes ele foi lá em casa e nós brincávamos. Eu mencionava algumas palavras para ele só para ver a forma dele esbravejar. Mas você sabe que era com muito carinho por parte desse vereador. Eu não era vereador, ninguém vai ficar aqui eternamente, ninguém vai se perpetuar aqui. Então, saiba que eu tenho seu pai de vocês na minha mente e no meu coração como um grande amigo, viu? Assim como eu estendo afetividade a toda vocês, a toda parte da família. Mas só para... Então, me ficam meus pêsames aqui, viu? Para enfatizar um pouquinho mais aqui, o nobre vereador, como eu vinha falando aqui da questão de feminicídio, a sociedade tem que participar um pouco mais, a igreja tem que participar, o poder público tem que participar. Acho que tem que fazer essa fusão para abrir essa discussão, para que nós possamos, de uma certa forma, ser mais evidente nas nossas questões de linha de raciocínio.
Realmente é um assunto muito polêmico, é um assunto onde eu acho que os políticos querem fazer disso momento para ganhar voto, propor, muitas das vezes, projetos polêmicos lá, para ver, tendenciar ao lado, talvez, de uma igreja, ou talvez de uma religião, de uma seita, para ter votos. Me desculpe por assim dizer, porque eu acho que nós temos representantes lá de Brasília que ele não está muito preocupado com a nação, com a população brasileira, não. Porque se eles realmente estivessem preocupados, aqui já falando de política, né? A gente está falando num assunto polêmico, mas envolve todo um contexto. Mas se os políticos lá de Brasília estivessem realmente preocupados com a nação brasileira, do quanto custa uma vida, porque eu tenho para mim que, a partir do momento que você surrupia o dinheiro público, que esse dinheiro poderia ser aplicado na educação, que esse dinheiro poderia ser aplicado na saúde de uma forma mais correta, você também está cometendo um assassinato. Essa é a minha linha de raciocínio. Que quando um político está lá para representar a sociedade, com dinheiro que nós pagamos, de acordo com o pouco conhecimento que eu tenho, nós brasileiros da classe mais baixa, da classe média baixa, nós pagamos aproximadamente 50% de imposto da arrecadação nacional, é a classe média baixa que paga para o nosso país. E esse dinheiro, muitas das vezes, ele é surrupiado. Ele não é investido da maneira mais correta. Aliás, ele não é investido de maneira correta quase nenhuma. Esse dinheiro, muitas vezes, são destinados a grandes empresários que vão lá e pegam o dinheiro do BNDES para construir algo que venha beneficiar a sociedade, e muitas vidas se perdem por causa disso. Eu não posso falar, de uma certa forma, são alguns assuntos que eu puxo aqui, que parece que a gente está fazendo papel de vítima. Eu mencionei o fato de ter acontecido o acidente com meu irmão, que perdeu a vida. Por quê? Porque não tinha uma segurança adequada. Eu, graças a Deus, fui curado de um câncer. Acho que quase todos aqui sabem disso. Então eu, de uma certa forma, eu não posso questionar, falar mal da nossa saúde brasileira. Obviamente quem dá e tira a vida é Deus. Mas eu ainda fui curado de um câncer, de um câncer maligno. Então eu não posso reclamar. Mas e quantos outros mais brasileiros morrem na fila de espera? Por quê? Porque o dinheiro foi mal investido. Porque o dinheiro foi, de uma certa forma, foi desviado. Porque a nossa saúde pública, eu me recordo muito bem que em 97 foi criado o CPMF, que era 0,25 de toda a movimentação financeira que você tivesse numa conta bancária, acho que com exceção, se não me engano, a poupança. Depois esse número aumentou para 0,38. Que diante da movimentação financeira que nós tínhamos no país, permaneceu essa CPMF por 10 anos no nosso país. E o que mudou na nossa saúde? O que mudou? E nós sabemos que foi arrecadado bilhões e bilhões e bilhões de reais. E nada mudou. E esse ano nós temos eleições. Esse ano nós vamos ter eleição de novo para deputado estadual, para deputado federal, para governo do estado, para senador, para presidente. E eu acho que chegou a hora de nós pensarmos realmente em quem nós depositarmos o nosso voto. Acho que chegou a hora de nós realmente procurar, analisar, conhecer o perfil de cada candidato que vai nos representar lá na Assembleia, que vai nos representar no Congresso. Porque, obviamente, que não está escrito na testa de ninguém. Eu sou o bom, eu sou o mais preparado para representar a sociedade brasileira. Mas procura saber quem tem um compromisso com o Estado, quem tem um compromisso com o município. Eu assisti no debate, quinta-feira, sexta-feira, não me recordo, um debate, na minha opinião, muito fraco. Obviamente que eu talvez não tenha o conhecimento que eles têm. Eles são políticos antigos, tem muitos deles que já foram governadores, outros senadores. Mas qual que é a proposta de governo? Eles falam muito de quê? De reforma. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, reforma mais não sei do quê. E por que não fala da reforma política?
Por que eles não falam para fazer a reforma política para diminuir o número de deputados que praticamente todos eles têm uma hierarquia de vários e vários funcionários. Lógico que nós aqui, como vereador, nós também temos nosso chefe de gabinete, temos, de certa forma, uma assessoria. Mas quantos assessores tem um deputado? Eu tenho certeza que se diminuísse pela metade o número de deputados, o Brasil andaria muito melhor. Porque está inchado a máquina pública, na minha linha de raciocínio. Por que não se diminui alguns ministérios, que dá para se pôr sim, alguns ministérios, fazer a fusão de alguns ministérios, para diminuir o número de cargos, para diminuir auxílio paletó, auxílio moradia. Dentro do debate, houve até uma posição de um candidato lá. Acredito eu que ele não venha vencer as eleições. Ele colocou para um outro candidato. Você não tinha vergonha na cara de falar que vai acabar com as regalias dos deputados? Com as benfeitorias que eles têm? E que a população que ganha salário mínimo pagando a moradia dele. É fácil, né? Chegar lá, criticar, está lá tantos e tantos mandatos. Qual que é o projeto desses candidatos? Não fala só da pessoa dele, não. Quem foi diante daquele debate ali que apresentou um projeto convincente? Nós tivemos no nosso país a ditadura, mudou-se, conseguiu-se. A nossa democracia hoje foi com muita luta. Foi com muita luta. Alguns dizem, na época da ditadura tinha-se a ordem. Tinha, mas tinha seus excessos. Todos nós aqui sabemos que tinha os excessos. Que muitos cidadãos brasileiros sumiram. Simplesmente sumiram. Pelo fato de estar tentando expressar, lutar pelos seus direitos. Será que isso é digno? Será que é essa a política que nós precisamos no nosso Brasil? Eu posso estar aqui, desculpem, minha forma de expressar. Rodrigues está com demagogia. Não, eu sou brasileiro. Eu sou pai. Eu quero um país melhor para mim. Não para mim, para minha família. Cometo alguns erros, algumas falhas, talvez até na questão de pronúncia, um voto ou outro que você possa dar e realmente não corresponder à expectativa da sociedade, mas é tentando acertar. E brasileiros votam lá candidatos novamente com a mesma historinha de 4 anos atrás. Com a mesma história de 8 anos atrás. E voltando a falar na questão de democracia, nós tivemos, sim, há de se reconhecer alguns avanços. Na minha concepção, no meu entendimento, foi o 45 que criou? Foi. Mas o Plano Real, ele deu uma consertada no nosso país. Eu vivenciei a época da inflação alta. Naquela época eu estava desempregado. Como vocês sabem, eu sou paranaense, eu vim do Paraná, enfrentei uma vida muito dura naquele São Paulo. Andei aquele ABC muito de a pé. Lutei muito. Eu estou rico hoje? Lógico que não. Eu sou uma pessoa que eu levo meu dia a dia para tentar buscar meu sustento, criar minha família, constituir minha família. Com dignidade. Lutando. E hoje me envergonho, muitas das vezes. Sei que eu tenho meu caráter. Mas quando muitas das vezes a gente é apresentado em um determinado local, que as pessoas sabem que a gente é um político, torce o rosto porque a classe política, hoje em dia, está em baixa. E nós deveríamos ser o representante à altura, corresponder à expectativa das pessoas. Eu sei minha dignidade, eu sei disso que todos aqui têm sua dignidade, têm seu perfil. Cada um faz seu trabalho da melhor forma. Errar, todo mundo erra. Mas os políticos de Brasília acabaram com a classe política, em todas as esferas. Manchou o nosso nome. Eu não tenho vergonha, eu sei muito bem, estou muito seguro do que eu quero para o meu município, para o meu país. Talvez eu não sei que eu não sou nenhum filósofo, eu não sou nenhuma pessoa que tem um conhecimento pleno. Me falta conhecimento. Lógico que falta. Mas não é por falta de iniciativa desse vereador, porque eu não busquei, porque talvez não tenha tido oportunidade. Então os políticos que têm que levar, sim, a oportunidade para a juventude que está vindo aí.
tem que tentar formar uma nova forma de administrar para que as pessoas possam ter um novo conceito, para que as pessoas possam constituir família de verdade. Está acabando a afetividade entre as pessoas. Eu tinha uma moção hoje apresentada, protocolada, só para concluir, presidente, em relação ao Dia dos Pais. Infelizmente não podemos ler porque acabou o nosso tempo. Eu gostaria, mais de qualquer forma, já passado, já atrasado, dar um parabéns aqui, um feliz Dia dos Pais já passado a todos os pais marinquenses, a todos os pais do nosso país. Fica aqui minhas palavras, uma boa noite a todos. Fique com Deus.